Prefeita Maria de Fátima, do Daniel, nosso tutor da Vizinhança Solidária Vila Mascote. Peço desculpas no meu atraso inicial, mas eu estou com um problema pessoal que tem me consumido algumas horas do dia, mas ainda bem que deu tempo. A gente acabou invertendo um pouco o roteiro. O Daniel fala um pouquinho da parte mais prática, das impressões que ele tem, porque a Vizinhança Solidária é uma medida, é um programa de policiamento, comunitário da Polícia Militar. Então, mais do que eu vir aqui falar para vocês sobre a Vizinhança Solidária, é importante que venha um tutor de uma outra Vizinhança Solidária, de um outro programa, e fale as expressões dele. A Vizinhança Solidária na Vila Mascote é relativamente nova, tem aí 3 meses, mas já estamos colhendo frutos com alguns desafios que já vêm aparecendo. O Daniel já deve ter falado para vocês. O nosso objetivo aqui não me apresentei, eu sou o Capitão Virardino, comando a primeira companhia do 3º Batalhão, que está sediada na Avenida General Valdomiro de Lima 286, esquina com a Jorge Covizier. Eu estou no 3º Batalhão, nós vamos falar da estrutura da Polícia Militar aqui da região, desde 2001, quando me formei na Academia do Barro Branco. Então, se tem uma coisa que eu posso dizer sem medo de errar, é que eu conheço a nossa região. Trabalhei na rua de 2002, quando cheguei aqui, 20 de dezembro de 2001, mais exatamente, até 2014, quando eu fui promovido a capitão, e a gente é obrigado a se recolher um pouco. Fica mais na parte de planejamento, na parte estratégica, e nessa missão, uma delas que nós estamos desenvolvendo aqui hoje. Então, a estrutura organizacional da Polícia Militar funciona assim. Nós temos o Estado de São Paulo, região cuja qual a Polícia Militar é responsável pelo policiamento ostensivo. O Estado de São Paulo é dividido na nossa estrutura organizacional em regiões. As correspondem ao Comando de Policiamento da Capital, digo CPC, que é responsável, como o próprio nome diz, pelo policiamento da capital. O Comando de Policiamento Metropolitano, o CPM, que é responsável pelo policiamento de toda a região metropolitana, o cinturão metropolitano que nós temos no entorno da capital, o ABC Paulista e as regiões ao norte, oeste e leste da cidade de São Paulo. E os CPIs, os Comandos de Policiamento do Interior. Cada região, macro-região do interior, tem sob sua responsabilidade um Comando de Policiamento do Interior. O Comando de Policiamento da Capital, assim como o CPM e os CPIs, são de responsabilidade de um coronel de Polícia Militar. O topo da nossa carreira nas empresas equivale por aí ao diretor. O CPC, por sua vez, é dividido em CPAs, Comandos de Policiamento de Área. O nosso CPA é o CPA-M2, que ele corresponde ali da nossa, falando aqui na região, aqui ao oeste nós temos ali a Marginal Pinheiros, vem aqui a Avenida CUPC, a Vila Santa Catarina, vimos aqui até a divisa com Diadema, e aqui a Zona Leste, Vila Prudente, e aqui em cima nós temos a região central. Esse é o desenho do Comando de Policiamento de Área Metropolitana 2. O que vocês estão vendo aí é um recorte de uma ferramenta que nós temos na Polícia Militar chamada Copom Online, que nos mostra as ocorrências e as viaturas disponíveis esse é o recorte daquele instante que eu fiz. Então nós temos aqui viaturas para todos os lados, nós temos as bandeirolas com as ocorrências, as vermelhas são aquelas que acabaram de aparecer na tela do controlador do Copom, e as azuis são que já estão lá há algum tempo. E as viaturinhas georreferenciadas, o que isso quer dizer? O desenho aparece onde exatamente aquela unidade de serviço está, naquele momento que eu fiz o recorte. E aí o nosso 3º Batalhão, que está subordinado, vou voltar aqui, ao CPA-M2. O CPA-M2 tem subordinados a si 3 batalhões, o 12º Batalhão, mais a oeste, o 46º Batalhão, mais a leste, e no centro nós temos o 3º Batalhão, que é esse recorte aí.
Tudo bem? O terceiro batalhão é de responsabilidade de um tenente-coronel, que está abaixo, imediatamente abaixo do posto de coronel na Polícia Militar. O terceiro batalhão, por sua vez, é subdividido em 4 companhias. Sejam elas a terceira companhia, que está aqui em cima, para a gente ter uma ideia prática. Aqui é a Miguel Stéfano, essa linha aqui é a Avenida Miguel Stéfano, para cima, região centro. Aqui é a segunda companhia, para a gente ter uma ideia prática, o terminal rodoviário do Tietê, o Jabaquara está aqui, aqui é a rodovia dos imigrantes, aqui é a Engenheiro Armando de Arruda Pereira, desculpa, o terminal está aqui. E ao centro, a primeira companhia, que é a responsabilidade deste que vos fala. Cada companhia é sob comando de um capitão, equivale ao cargo de gerente, sênior ou júnior, como que, dependendo. Se é capitão mais recruta, equivale ao gerente júnior. Se é capitão um pouco mais antigo, equivale ao gerente sênior. Então, a primeira companhia, nós temos aqui, de cabeça eu falo para a senhora, deixa eu me localizar aqui. Aqui em cima nós temos a região de São Judas, nós temos aqui à direita a Vila Guarani, à esquerda o Jabaquara, nessa região que parte Jabaquara. Aqui nós temos a Vila Mascote, aqui a Vila Santa Catarina, nesse trecho aqui, e um pouco mais no canto aqui a Vila Campestre, que é onde nós estamos. Acho que aqui o bairro mesmo tem um outro nome, Vila Mira, mas nós tratamos as micro-regiões dessa maneira, que é mais fácil para nós nos localizarmos e distribuirmos. Para vocês aqui é a Vila Campestre. Aqui para nós a gente trata toda essa região aqui, da cidade de Bagdá, Conde Moreira Lima, até aqui mais ou menos é o Parque do Nabuco, mais ou menos aqui, um pouquinho para cá está o Nabuco, a gente trata como Vila Campestre. Tá certo? Nós dividimos então em setores na nossa companhia, ou áreas de interesse de segurança pública, chamadas AISPs. Aqui então a Vila Mascote, Vila Santa Catarina, o Jabaquara, Vila Guarani e a São Judas. Que não é só São Judas, tem outras regiões, mas a gente se localiza dessa maneira. Tá certo? Essa é a nossa região, é o que nós cuidamos. Tudo bem? Daí, senhores, a gente começa a falar sobre o policiamento em si. Feito esse introito sobre a organização da nossa polícia militar, como é que nós estamos divididos. Eu falei, esqueci de citar mais uma aqui. E eu falei das 3 companhias. E o batalhão ainda tem uma companhia de força tática, que não tem responsabilidade territorial, ela é uma tropa reserva do comandante do batalhão e ele aloca essa tropa onde está acontecendo o maior problema, dentro dessa área aqui do batalhão. Cada batalhão tem a sua força tática. Eu estou comandando a primeira companhia desde 19 de setembro do ano passado. Antes de setembro do ano passado eu comandava a companhia de força tática. Bom, papel social e constitucional da Polícia Militar. Por que nós existimos? Por que a instituição polícia? Tem uma pessoa precisando sair, tem um Etios vermelho, quem eu dou não pode tirar um pouquinho só para... Obrigado, Tadinho. Obrigado. Por que nós, polícia militar, existimos? Onde é que a gente existe? Onde é que nós estamos no ordenamento jurídico brasileiro? Artigo 144 da Constituição Federal, onde ela fala: segurança é dever do Estado e responsabilidade de todos. A hora que a gente fala que a vizinhança solidária entra nesse conceito, podem acreditar em mim, boa parte das pessoas desaparece. Essa aqui é, acho que a 5ª ou 6ª, Daniel, conversa que nós temos com grupos sobre vizinhança solidária. Porque já aviso, a vizinhança solidária é um contrato bilateral. É dever do Estado, mas acaba sendo responsabilidade de todos. O tutor e o conselho consultivo que existe lá na Vila Mascote trabalham para a vizinhança solidária da Vila Mascote muito mais do que eu.
Nós vamos falar exatamente mais ou menos como é que funciona, porque é responsabilidade de todos. Existe um engajamento da comunidade fora do comum, por isso que dá certo. E a Vila Mascote não é o primeiro exemplo de sucesso que nós temos na cidade de São Paulo. Tanto que ela é muito nova, para a gente falar, tem sucesso absoluto. Mas existem outras que têm sucesso absoluto. Tudo bem? Cabe à Polícia Militar as ações de polícia ostensiva e preservação da ordem pública. É isso que diz a Constituição Federal. Por isso que nós temos Polícia Militar e Polícia Civil. A Polícia Militar cabe à Polícia ostensiva. Agora, o que é a Polícia ostensiva? É a polícia cuja qual o policial é identificado, ainda que de relance, quer pela farda, pelo equipamento, armamento ou viatura. Isso é polícia ostensiva. É ação de presença. É o policial estar no local e todo mundo saber, ali está a polícia. Isso é polícia ostensiva. Outra da polícia ostensiva é alguém precisar ligar um 90 e ver uma viatura ou policiais, ou moto, ou cavalo, bicicleta, o que for, chegar porque fez o 90. Isso é polícia ostensiva. Preservação da ordem pública. Preservação quer dizer prevenção de crimes e repressão imediata, aquela que a polícia chega e tenta reprimir logo em seguida. Não reprimiu logo em seguida, passa-se a outra fase, que é da polícia civil, que é o resto da persecução criminal que nós falamos, que é a investigação e o processamento do criminoso. Nós temos a Polícia Militar, o chamado Sistema de Gestão de Polícia Militar. É um plano de ação onde a Polícia Militar fala as suas diretivas, o que é importante para ela, o que ela espera dos seus policiais. Lá está, aproximação comunitária e respeito aos direitos fundamentais como forma de adesão à polícia e interação comunitária, visando a busca de soluções dos problemas locais que nós estamos fazendo aqui. Eu estou cumprindo o que a minha instituição quer. A busca de problemas, das soluções dos problemas locais, proporcionando melhor qualidade de vida para as comunidades. Esse é o meu papel, tentar tornar a vida de vocês um pouco melhor. Eu estou fazendo o que a minha instituição quer que eu faça. E esse é um programa institucional. Ela manda nós pensarmos global, mas agirmos localmente. Ou seja, o programa de vizinhança solidária existe na capital inteira. Mas nós vamos pensar localmente. Pensar como é que a gente vai aplicar o programa de vizinhança solidária na Vila Mira. Tudo bem? Aí a Polícia Militar, então, pelo GESPOL, Gestão de Polícia Militar, tem lá o seu suporte doutrinário. Polícia Comunitária, Direitos Humanos e Gestão pela Qualidade. Não existe um ato de planejamento, não existe um ato estratégico, tático ou operacional que não seja baseado nessa tríade. Polícia Comunitária, Direitos Humanos e Gestão pela Qualidade. Nós, Vizinhança Solidária, estaremos inseridos aqui, Polícia Comunitária e Direitos Humanos. E é assim que nós pensamos. Gestão pela Qualidade, Polícia Comunitária, Direitos Humanos, e aí faz a... Muito bem, senhores, por que existe a Vizinhança Solidária? Existe uma coisa chamada Teoria da Ecologia Criminal. Nós conhecemos como Escola de Chicago. A Escola de Chicago começou na década de 20, quando existiu o boom das grandes cidades norte-americanas, principalmente esta cidade de Chicago. E alguns sociólogos da Faculdade de Chicago começaram a estudar esse boom da economia, esse boom industrial, esse crescimento desordenado das cidades, e porque também foi percebido, e coisa que trouxe muito incômodo, o crescimento da criminalidade. Então, perceberam, o crescimento urbano causou menor relações sociais entre as pessoas. É isso que eles identificaram, fizeram estudos e perceberam, opa, o crescimento urbano que nós temos aqui em Chicago, nesse século, a Escola de Chicago ela começou na década de 20, mas perdurou até hoje. Então, existem estudos na década de 20, depois teve o crack da Bolsa em 1929,
desorganização social com crise econômica, depois na década de 40, com a Segunda Guerra e por aí vai. Então eles foram acompanhando como é que foi a evolução criminal. Então eles perceberam, o crescimento urbano causa menor relação social entre as pessoas. Então vocês começam a entender já mais ou menos o que a gente vive na cidade de São Paulo. A Vila Mascote é o maior exemplo disso. Crescimento urbano, verticalizado, aquela coisa que nós tínhamos há muitos anos atrás, das pessoas colocando as cadeiras na calçada no final do dia para bater papo, não existe mais. Não existe mais. As senhorinhas e os senhorinhos devem corroborar com o que eu estou falando. Viveram aquela época e vivem essa hoje. Não existe mais. Por causa do crescimento urbano, menor relação entre as pessoas da mesma rua, do mesmo bairro. O que acontece? Ruptura social. Ruptura social. A ruptura social provoca o quê? Eu não conheço meu vizinho, não sei quem é, vou ficar dentro da minha casa. Não sei quem é, cara estranho, nunca vi. Chega aí com gente estranha, sai com gente estranha, vou ficar dentro da minha casa. Aquele espaço que as pessoas de bem ocupavam, não são mais ocupados. Aquele espaço não é mais ocupado. Quem que ocupa? Exatamente. O pequeno delinquente. Não é o criminoso, aquele chefe de quadrilha, o crime organizado. É o pequeno delinquente. É o adolescente. É o adolescente que vê um delinquente um pouco maior e quer fazer igual. Ele que ocupa esse espaço. Aí nós começamos a ver um outro fenômeno que é chamado a teoria dos círculos concêntricos. O que diz a teoria dos círculos concêntricos? Ele divide uma metrópole em círculos concêntricos, com o mesmo centro. Então ele fala assim: o centro, aquela região mais ao centro, ela é extremamente comercializada, diurna, com muito movimento. O centro seguinte, aquele outro cinturão seguinte, é um cinturão de casas ou de moradias, porque são das pessoas que trabalham nessa parte mais ao centro, mais no meio. O terceiro cinturão, um pouco mais aberto, já é a região periférica da cidade. São as pessoas que não conseguem morar no centro. Onde que vocês acham que está o crime? No centro mais urbano, na região mais ao meio ou na região mais aberta? No meio, na região mais ao meio. Exatamente. E existe um outro fenômeno. Conforme essa cidade vai crescendo, esses círculos vão se repetindo. Então depois do terceiro círculo começa um outro urbano, extremamente urbanizado, comercial, diurno. Depois vem um outro de moradias. Depois vem um outro mais periférico ainda, onde nós temos as comunidades, as favelas, as áreas de ocupação, as áreas invadidas. Então, por mais que seja um crescimento desordenado, ele obedece uma certa ordem natural. Teoria da desorganização social. Então aí complementa todas as outras. Heterogeneidade étnica, pessoas de cores diferentes, raças diferentes, crenças diferentes, nível social diferentes, contraste social. Isso é um problema que nós temos aqui na nossa região, em toda a nossa companhia. O contraste social extremamente acentuado. Mobilidade populacional, as pessoas mudam de casa muito rápido. Elas estão aqui, hoje não conseguem mais, ou elas almejam sempre alguma coisa melhor, ficam aqui alguns anos, dali a pouco já estão em outro lugar. Então não tem aquele enraizamento da pessoa naquela casa, naquele ponto, naquela rua. Dificilmente a gente encontra hoje alguém que fala: essa moça mora aqui desde tantos anos. Tem, mas não é mais. Antes as pessoas cresciam juntas, passavam a trabalhar juntas. Hoje não tem mais isso.
Hoje vem uma pessoa de fora, não sabe quem é, daqui a pouco você não está mais lá, ou porque conseguiu algo melhor, ou porque tomou um tombo e não consegue mais residir naquele lugar, vai para um lugar pior. Privação econômica. Privação econômica é meio que relativo. Se eu estou satisfeito com o que eu tenho, eu não sofro privação econômica. Mas eu tenho capitães que recebem o mesmo salário que eu, que estão extremamente descontentes com o que eles têm. Para eles têm privação econômica. Então nós estamos numa fase extremamente consumista, em que o que o outro tem é melhor do que eu tenho, o que eu quero é igual, e eu quero um igual a ele, ou melhor que ele, e tem a sensação de privação econômica o tempo inteiro. Moradias deterioradas. Alguém conhece alguma coisa aqui na região? Moradias deterioradas? Sem favelas. Olha o nosso prédio. E por mais que você conserte a sua moradia, ela vai ficar deteriorada. Porque eu tenho pichação, eu tenho poluição, não vence. Você não vence. Então, famílias desestruturadas. Não existe mais o conceito de família que nós tínhamos antes. O conceito de família se renovou, vem se renovando e vem sofrendo renovações quase que diárias. Por causa da televisão, inclusive. E as famílias vão se desestruturando. Tudo isso vai redundar na delinquência juvenil. O nosso problema, senhores, não é o crime organizado. Lógico que é. Estou falando assim, nosso problema direto, o que nos incomoda, não é o crime organizado. Eu tenho certeza que vocês aqui se incomodam porque alguém teve o carro roubado, porque alguém teve o celular roubado, porque alguém teve a moto roubada, porque alguém teve a casa roubada, porque alguém teve a bicicleta roubada. É lógico que a gente vê no jornal que partido não sei quanto roubou não sei quanto, que tem crime organizado dentro das cadeias, nos incomoda, natural que nos incomode. Mas o que nos atrapalha mais a nossa vida é a gente ter a sensação de que vai colocar o pé para fora de casa, vai vir um adolescente de 16 anos, 2, 3. Ô tia, dá o celular aí. Não é assim que faz? Não é assim mesmo? É a sensação de que ele vai ser preso e não vai acontecer nada. Tudo bem, senhores? Então aqui, junto com a teoria da ecologia criminal, vem uma outra importantíssima para nós. Esses dois cidadãos aqui, o Wilson e Kelly, em 1982, chegaram à teoria das janelas quebradas, ou The Broken Windows, que eles falam. O que fala a teoria das janelas quebradas? Que é o beabá da vizinhança solidária. Se eu tenho um prédio, um edifício, uma casa, alguém passa e quebra uma janela, essa janela tem que ser consertada imediatamente, porque se ela não for consertada imediatamente, vai dar a sensação para as pessoas que vêm que ninguém se importa, e aí vão quebrar outra, e a outra, e a outra, e a outra. A ruptura social, que é a menor relação social entre as pessoas vão se encastelando dentro das suas casas, dá espaço à delinquência juvenil, que dá espaço à deterioração urbana e dá o entendimento de que ninguém se importa. Então é uma praça mal cuidada, é um muro de um terreno mal cuidado, é uma lâmpada que queima e ninguém troca. É por isso que o metrô é difícil. O maior exemplo de aplicação da teoria das janelas quebradas é o metrô de São Paulo. Você não vê papel no chão. E é difícil você conseguir enxergar alguém jogando deliberadamente o papel no chão. E se faz isso, já vai alguém correndo e já na hora. Tudo bem? É assim que a vizinhança solidária pensa.
É seguindo a escola de Chicago. A escola de Chicago